Olá, você que está conosco, Biologia, professor Cornélio Enem, com vocês mais uma vez. É assim que cai no Enem. Hoje o nosso assunto é o tema origem da vida. O tema origem da vida não é um tema muito recorrente no Enem, mas vale a pena a gente ficar atento, especialmente porque pode aparecer alguma coisa que relaciona teorias, hipóteses, leis e assim por diante. E já alertando um cuidado bastante grande quando você usa a palavra no sentido científico de teoria. Tá? Para falar assim, mas isso aqui é só teoria, não é prática. Né? Ciência a gente não toma um cuidado muito grande, porque quando fala em teoria, nós falamos em alguma coisa que já foram levantadas várias hipóteses, já comprovações, já leis formuladas para daí virar uma teoria. Não é aquela no sentido teórico de isso aqui foi só especulado. Não. Já existem hipóteses, leis, para daí sim nós temos uma teoria. Ok? Por isso que nós temos algumas hipóteses, temos teorias, né? A hipótese de Mint, hipótese de uma origem da vida por panspermia, ou teoria, por exemplo, da relatividade de Einstein, teoria, né, de Darwin, etc. Então, na verdade, temos que tomar um cuidado na questão de teoria aqui, porque não está no campo, né, da ciência usar a teoria e prática como simplesmente fosse a teoria aquele que não tem prática. Não, aqui é diferente. Em ciência esse termo ele acaba sendo mais complexo. Vamos lá? Quando falamos em origem da vida, claro, muitas vezes podemos até pensar em várias especulações, né, em relação ao termo e vamos ver como que o Enem tem cobrado. Tá? Diz assim, em certos locais, larvas de moscas criadas em arroz cozido são utilizadas como iscas para a pesca. Alguns criadores, no entanto, acreditam que estas larvas, olha o que eles acreditam, surgem espontaneamente do arroz cozido, tal como preconizado na teoria da geração espontânea. Você vai falar, Cornélio, mas por que então se usa aqui a teoria da geração espontânea? Né? Se na verdade ela é furada. Tá? Interessante que várias leis, né, no passado corroboraram para formular essa teoria. Hipóteses, leis, teoria. Né? No entanto, nós sabemos que a geração espontânea, ela realmente não é a teoria que digamos, é vigente e que é correta. Então, não é do que eles acreditavam no passado. Por exemplo, um caldo de carne que permanecia dentro de uma cuba qualquer, de um becker aberto. Aí, claro, as moscas vinham, colocavam os ovinhos ali e nasciam larvas. E muitos achavam que aquele caldo gerava larvas. A teoria da geração espontânea acredita que é uma teoria abiogenética, ou seja, que uma vida surge de algo não vivo. Inclusive tinham receitas no passado, pega lá um pouco de saco de estopa, uns galhos e lá arroz, o milho, né? E vai ter rato, vai fabricar rato com isso, né? E etc. Como se fosse possível, né, a partir de algo não vivo, formar alguma coisa viva. E é o que foi colocado no texto aqui. Alguns acreditam que o vermezinho do arroz lá surgiu do próprio arroz. Tá? Então diz assim, essa teoria começou a ser refutada pelos cientistas ainda no século XVII, a partir de estudos de Rede e Pasteur, que mostraram experimentalmente o que eles mostraram? Eles foram exatamente contra a geração espontânea, que é uma teoria da abiogênese. Ou seja, a sem bio, vida, gênese e origem. Se acreditava que algo não vivo pudesse gerar algo vivo. Então, Rede e Pasteur refutam Pasteur definitivamente com o famoso experimento do pescoço, né, de cisne, refutam definitivamente e provam a biogênese, que um organismo vivo só pode ser originado de um outro organismo vivo. Tá? Então eles demonstraram experimentalmente que seres vivos podem ser criados em laboratório? Não. Que a vida se originou no planeta a partir de micro-organismos? Não.
O ser vivo é oriundo de reprodução de outro ser vivo pré-existente? Exatamente isso. Isso foi o que eles comprovaram, que um ser vivo só pode ser originado por outro ser vivo pré-existente. Seres vermiformes e micro-organismos são evolutivamente aparentados? Eles provaram isso? Não. Eles provaram que vermes e micro-organismos são gerados pela matéria existente nos cadáveres e nos caldos nutritivos, respectivamente? Não. Portanto, que um ser vivo só pode ser originado de um outro ser vivo pré-existente. Então, a nossa alternativa é a letra C. Vamos lá. Aqui nós temos uma imagem belíssima, né, mostrando, né, a diversidade que existe no planeta. Tá? Algumas questões quando se fala em origem da vida. Tá? 384, 322 a.C., né, Aristóteles, né, também, se a gente pensar aqui na teoria da geração espontânea, era um dos defensores. Tá? Acreditava que um princípio ativo ou vital teria a capacidade de transformar a matéria bruta em um ser vivo. Todos os seres vivos originam-se espontaneamente da matéria bruta, é o que ele achava. Tá? Jean-Baptiste van Helmont, de 1577 a 1644, tá? Coloca-se num canto sossegado e pouco iluminado, camisas sujas, sobre ela espalham-se grãos de trigo. O resultado será que em 21 dias surgirão os ratos. Inclusive fez uma receita para a geração espontânea ou a abiogênese. Tá? Hoje a gente, na verdade, daria risada disso, né? Francesco Redi, de 1626 a 1697, foi um dos primeiros a empregar um método experimental. Tá? Uma das principais evidências da abiogênese era o aparecimento espontâneo de vermes em carne podre. A hipótese de Redi: os vermes vermiformes que surgem na carne em putrefação são larvas no estágio do ciclo de vida de moscas. As larvas devem surgir de ovos colocados por moscas e não por geração espontânea a partir da putrefação de carne. Né? Na verdade, ele fervia esse caldo, né, e tampava. E as moscas não entravam, obviamente não tinha larvas. E se acreditava que, por ter, né, o caldo sido trabalhado, fervido, etc., qualquer princípio ativo de vida teria sido morto. Tá? Em meados do século XVII, né, foram descobertos os micróbios. Isso é um grande avanço. Micróbios, bactérias, fungos unicelulares, protozoários unicelulares, né, que são unicelulares obrigatoriamente. Então, na verdade, aí, reanimação da hipótese da geração espontânea. Opa! Encontramos o princípio da vida. Ao invés de falar, não, encontramos micro-organismos, né, que são seres pequenos, esse é o princípio da vida. Então, os abiogenistas achavam que seres tão pequenos e simples como os micróbios não se reproduziam surgindo por geração espontânea. Surgiram do nada. Comprovamos então aí o princípio da vida. Tá? Louis Joubert, em 1645 a 1723, na verdade em 1711, ele ferveu um caldo nutritivo à base de carne e repartiu em duas séries de frascos, uns abertos e outros tampados com pergaminho. Então ele colocou aqui os frascos, colocou caldo de carne aqui fervido. E ele tampa esse daqui. Após alguns dias, né, os frascos abertos estavam repletos de micróbios, enquanto os tampados continuavam inalterados. Conclusão: os micróbios surgiram de sementes provenientes do ar e não por geração espontânea a partir do caldo. Mas esse experimento não foi suficiente, porque eu falei que as pessoas achavam que o ato de ferver matou o princípio da vida. Né? John Needham, de 713 a 1781, a hipótese da geração espontânea ganha novo impulso. Colocou o caldo nutritivo em diversos frascos, fervendo-os por 30 minutos e tampou os frascos com rolhas. Né? Depois de alguns dias, os caldos estavam repletos de micróbios. Argumentou então que os seres presentes nos caldos surgiram por geração espontânea. Tá? E assim continua a história. Né? Até que, definitivamente, né, nós vamos ter
Pasteur derrubando essa teoria, né? Lázaro Spallanzani, 1729 a 1799, ele realizou experimentos semelhantes ao de Needham, mas obteve resultados diferentes. As infusões preparadas por Spallanzani, muito bem fervidas e cuidadosamente arrolhadas, continuaram livres de micróbios. Tá? Por quê? Porque o experimento realizado por ele foi, né, esterilizado, enquanto que o experimento de Needham não foi, tá, adequadamente esterilizado. Daí veio aquela briga, Needham versus Spallanzani. Né? O argumento de Spallanzani, Needham não ferveu o caldo por tempo suficiente ou não vedou os frascos de forma eficiente. Exposto de Needham, a fervura por tempo prolongado destruía a força vital presente no caldo. Ficou aquela briguinha entre Needham e Spallanzani. François Appert aproveitou as experiências de Spallanzani e inventou a indústria dos enlatados. Enquanto ficavam brigando por uma questão de ciência, alguém que foi esperto aí aproveitou e inventou a indústria dos enlatados, né? Em fins do século XVIII, a descoberta do gás oxigênio e seu papel essencial, né, à vida dos aeróbicos, né? Então, um novo ponto de apoio para os abiogenistas, que argumentavam que o aquecimento prolongado e a vedação hermética excluíam o oxigênio necessário para a geração espontânea e sobrevivência dos seres vivos. Então, cada descoberta era utilizada aí de uma maneira para corroborar com a ideia que se tinha. Tá? Nova disputa travada, portanto, entre os biogenistas e abiogenistas. Os abiogenistas, a presença de ar fresco era fundamental para a geração espontânea. E os biogenistas, o ar era a fonte de contaminação dos caldos. Que realmente é a ideia correta. A Academia Francesa de Ciência, né, prêmio para quem apresentasse um experimento definitivo sobre essa questão. Tá? E aí nós temos Louis Pasteur, 1822 a 1895. A experiência nos Alpes, Pasteur levou frascos de vidro fechados completamente, contendo caldo nutritivo até altitudes nos Alpes. Abriu os frascos para que os caldos ficassem expostos ao ar das montanhas, depois foram novamente derretidos e fechados. Né? De volta ao laboratório, verificou que apenas um dos 20 frascos abertos nas montanhas havia se contaminado. Os frascos com pescoço de cisne, né, que é um novo experimento, né? Pasteur amoleceu os gargalos no fogo, então está aqui os frascos, daí ele faz isso daqui. Tá? Ele pega, estica e faz isso aqui, faz um pescoço de cisne. Tá? Em seguida ferveu os caldos até que saísse vapor pela extremidade. Então ele esquentou, fervendo o caldo. Aí o vapor vai fervendo, sai vapor. Tá? À medida que esfriava, o ar penetrava pelo gargalo, mas as partículas do ar ficavam retidas nas paredes do gargalo, em forma de pescoço. Então, na verdade, aqui, o caldo foi esfriando, foi embora, só que a água que fervia ia batendo aqui e ela permanecia aqui. Então, o ar que entrava aqui, ele encontrava uma barreira que era essa água. E o caldo não se contaminou por um tempo. Depois, quando quebra-se esse pescoço e o ar pode contaminar o caldo, novamente você tinha, né, a possibilidade de desenvolver micro-organismos. Então, derrubada definitivamente a hipótese da geração espontânea. Aí, claro, nós temos a ideia da pasteurização, né? Esquenta, esfria para esterilizar. O argumento de Pasteur, o ar das montanhas continha muito menos sementes de organismos microscópicos do que o ar das cidades, onde qualquer frasco aberto sempre se contaminava. Na presença de membros da academia, quebrou o gargalo de alguns frascos, expondo os caldos ao ar da cidade. 3 dias depois, todos os frascos haviam sido contaminados. Ou seja, ele prova que, na verdade, a contaminação do caldo ocorria porque tinha algo no ar. Aqui nós colocamos só uma ideia para você avaliar junto conosco, né, sobre a questão da hipótese relacionada aos períodos e às eras geológicas. Né? Então, se você analisar aqui, né, a quantidade proposta, aí, né, o surgimento dos organismos, então vamos pegar aqui a formação da Terra. Se coloca aqui 4,5 bilhões de anos atrás. Né?
Aí seguindo, rochas mais antigas conhecidas datam em torno de 3 bilhões de anos. Os fósseis mais antigos, vamos ter aqui, né? Posteriormente vamos ter aqui os primeiros organismos fotossintetizantes conhecidos. Aí você tem aqui o acúmulo de gás oxigênio, que é chamado período aí de, né? Se a gente fosse analisar aqui, essa comparação é mais ou menos, né, que foi realizada aqui como se fosse comparar com um dia, né? 24 horas. Os fósseis mais antigos de seres eucariotos, depois os fósseis mais antigos de multicelulares, as plantas em terra firme, o domínio dos dinossauros e o surgimento do homem estaria lá no finalzinho do dia, se fôssemos comparar um dia com o período de 4,5 bilhões de anos. Na verdade, essa comparação até podia se colocar para você ter uma ideia, né, uma leitura, mas eu não acho assim algo tão significativo. Vamos lá. As eras e os períodos. A era pré-cambriana. A era mais antiga, ela compreende o tempo transcorrido entre a formação da Terra, a cerca de 4,6 bilhões, e o início da era paleozoica, há 570 milhões de anos. Então, olha que período gigantesco. O surgimento da vida, né, nesse período, os primeiros fósseis conhecidos têm 3 bilhões de anos, e acredita-se que sejam restos de antigas bactérias, ou cianobactérias filamentosas. Há cerca de 2 bilhões de anos, a membrana plasmática das células procariotas começou a formar invaginações, tornando-se maiores e mais complexas. E essas invaginações foram responsáveis pela formação de organoides citoplasmáticos, como, por exemplo, Golgi, retículo e a própria carioteca, formando células eucariotas. Tá? Então, aqui o esquema, né, da hipótese endossimbiótica, né? Então a célula procariota, as células anaeróbicas, né? Você vê aqui a formação, por exemplo, de retículo, e aqui nós vamos ter as algas cianobactérias, ou algas verdes, foram englobadas, né, e geraram os cloroplastos, enquanto que as mitocôndrias eram bactérias aeróbias que foram englobadas e geraram aí, né, essa estrutura formadora de ATP. Tá? Teoria de Margulis. Né? O surgimento da pluricelularidade. Então, um novo método de comunicação entre as células, indivíduos pluricelulares, né? Desenvolvimento de um novo tipo de esqueleto intracelular, o citoesqueleto, possibilitou o aumento do volume interno celular em relação à célula procariota. Citoesqueleto só tem célula eucariota, célula procariota não tem citoesqueleto. Até o surgimento das células eucariotas. O ritmo de evolução foi vagaroso, lento. Na verdade, durante aproximadamente 2 bilhões de anos só havia organismos procariotos. Tá? Então essa é a hipótese. Tá? Aqui nós temos, né, por exemplo, organismos eucariotos, os coanoflagelados. Se acredita que eles originaram os animais, né? E se compara com a similaridade entre o coanócito de um porífero. Né? Você vê uma esponja que ela tem esse coanócito. Tá? E essa é uma das hipóteses, tá, dessa semelhança celular com coanoflagelados. A era paleozoica, né, do grego palaios, né, antigo, zoo animal, oikos casa, se estende de 541 a 252 milhões de anos e compreende os períodos cambriano, ordoviciano, siluriano, devoniano, carbonífero, permiano. Essa era caracterizada pelo aumento expressivo de formas de vida conhecido como explosão cambriana. Tá? Então, era paleozoica. Então você vai observar aqui a formação da Terra, ó, né? Depois você vai ver a formação dos oceanos e continentes, primeiras células vivas, primeiras células fotossintetizantes, primeiras liberações de oxigênio por processos fotossintetizantes envolvendo a cisão de água, expiração aeróbica torna-se disseminada, depois a origem das células eucariotas, você vê a sequência, né? Primeiras plantas e animais multicelulares, primeiros vertebrados e os dias atuais. Tá? Se observa, claro, que o nível de oxigênio começou a aumentar quando, né, aumentou, quando se propiciou a formação de fotossíntese. A era paleozoica. Ainda não se sabe o motivo dessa rápida evolução. Deveria existir algum aspecto característico diferenciado no ambiente cambriano que provocou esse marco da história evolutiva em tudo
ou tudo não passou de uma coincidência, né? Algumas possíveis causas, né, dessa grande diversificação. Maior oxigenação atmosférica, maior quantidade de nutrientes, mutações relacionadas ao surgimento de esqueletos nos animais e surgimento de um subgrupo de gene chamado de HOX. Tá? Então, nós vamos ter aqui, né, o Paleozoico, o Cambriano, né, os trilobitas, né, ancestrais de peixes como selacantas, medusas, o Ordoviciano, temos aqui moluscos, crustáceos, temos escafópodas aqui, né, o Quiton, né, o Siluriano, né, peixes, o Devoniano, insetos, anfíbios, variedade maior de peixes, o Carbonífero, plantas vasculares, portanto, vamos ter pteridófitas em diante, os répteis e o Permiano, né, répteis variados. Tá? Ainda era paleozoico, o gene HOX controla o desenvolvimento de diferenciação de posição de células embrionárias. Provavelmente isso gerou tanta diversidade. Essa é a hipótese. A evolução no ambiente terrestre. Os seres vivos continuaram evoluindo e diversificando bastante o Paleozoico. Né? Então as algas sofreram modificações, formaram novos grupos, as mutações de algumas delas, como as clorófitas, né, as algas verdes, permitiram a formação das primeiras plantas que deram início, obviamente, né, à existência da vida no ambiente terrestre. Tá? A era mesozoica, do grego meso, meios, um animal, oiko, casa, é conhecida como período secundário. Durou cerca de 186 milhões de anos a 252 milhões de anos. 65 milhões de anos atrás. Né? Esta era compreende o período Triássico, Jurássico e o Cretáceo. Tá? Aquelas imagens clássicas, né? A representação da extinção em massa dos dinossauros na queda de um meteorito e as alterações climáticas posteriores. Né? A era mesozoica, a partir do período Triássico, o supercontinente Pangeia se fragmentou, dando origem a dois grandes blocos, né, Gondwana e a Laurásia. Né? Posteriormente, na era Cenozoica, o período Terciário, ocorreu a separação desses dois grandes continentes até chegar à atual distribuição oceânica, né? A famosa teoria da deriva continental. Tá? Então, temos aqui a Pangeia, né, a Laurásia Gondwana e os continentes atuais. A era Mesozoica ainda, a teoria da deriva continental foi proposta por Alfred Wegener, né, em 1915. Essa imensa massa continental foi denominada de Pangeia, né? Pangeia é toda a Terra, Pan é todo, né? Do Carbonífero superior a aproximadamente 300 milhões de anos. Ao Jurássico superior a cerca de 150 milhões de anos, quando a Laurásia, atualmente América do Norte, Europa e Ásia, separou-se da Gondwana, que depois também se separou já no Cretáceo inferior. Tá? Aqui temos o Mesozoico, né, o Triássico, por exemplo, dinossauros, os coníferas, o Jurássico, as aves, os ictiossauros, e o Cretáceo, as angiospermas, né, que são as plantas que apresentam frutos e flores verdadeiras. No período Jurássico surgiram os primeiros pássaros, né, descendentes diretos de répteis pterossauros, o Archaeopteryx. Né. No Cretáceo, os dinossauros ainda habitavam a Terra, mas, né, não demorariam muito a serem extintos. Então, uma era amplamente dominada pelos dinossauros, os mamíferos eram pequenos, semelhantes a mussaranhos, né, com cerca de 10 centímetros de comprimento. Os dentes estavam adaptados para comer insetos e tinham pelagem e sangue quente, ou seja, eram homeotérmicos. Aves e mamíferos são homeotérmicos. No Cenozoico, do grego kainos, referente a recentes um animal, né? Dura em torno de 65 milhões de anos até os dias de hoje. Né? Então, esta era se divide em dois períodos, o terciário e o quaternário. Ao longo dessa era foram surgindo todos os grupos de seres vivos que existiam atualmente. Né? Então, durante o período terciário, após a maior parte dos répteis desaparecerem, os mamíferos disseminaram-se por toda a Terra e surgiram também numerosas aves voadoras e corredoras. Tá? Então, durante o quaternário, o clima mudou em 4 ocasiões, tornando-se muito frio. O gelo polar recobriu toda a parte da Europa, da América do Norte e da Ásia. E essas mudanças climáticas são conhecidas como glaciações, né? A era das glaciações. Tá? A fauna e a flora foram selecionadas por grandes transformações, né? Os continentes e os oceanos já ocuparam as posições atuais e a espécie humana surgiu nos finais
do terciário, né? Evoluiu durante o período quaternário até chegar às formas modernas. Essa é a hipótese. Tá? Vamos lá. Nas recentes expedições espaciais que chegaram ao solo de Marte, e através dos sinais fornecidos por diferentes sondas e formas de análise, vem sendo investigada a possibilidade de existência de água naquele planeta. A motivação principal dessas investigações, que ocupam frequentemente o noticiário sobre Marte, deve-se ao fato de que a presença de água indicaria naquele planeta. Tá? Tudo depende da água, né? A existência de um solo rico em nutrientes e com potencial para a agricultura, a existência de ventos com possibilidade de erosão e formação de canais, a possibilidade de existir ou ter existido alguma forma de vida semelhante à Terra, a possibilidade de extrato de água visando o seu aproveitamento no futuro na Terra, ou a viabilidade do futuro próximo de colônias humanas em Marte. Claro, gente, água é vida, né? Então, obviamente, a possibilidade de existir ou ter existido alguma forma de vida naquele local. Portanto, a nossa alternativa é a letra C como a nossa resposta correta, ok? Na solução aquosa das substâncias orgânicas prebióticas antes da vida, a catálise produziu a síntese de moléculas complexas de toda a classe, inclusive proteínas e ácidos nucleicos. A natureza dos catalisadores primitivos que agiam antes não é conhecida. É quase certo que as argilas desempenhavam um papel importante. Cadeias de aminoácidos podem ter produzidos no tubo de ensaio mediante presença de certos tipos de argila. Mas o avanço verdadeiramente criativo, que pode, na realidade, ter ocorrido apenas uma vez, ocorreu quando uma molécula de ácido nucleico aprendeu a orientar a reunião de uma proteína, que por sua vez ajudou a copiar o próprio ácido nucleico em outros termos. Um ácido nucleico serviu como modelo para a reunião de uma enzima que poderia então auxiliar na produção de mais ácidos nucleicos. Com esse desenvolvimento apareceu o primeiro mecanismo potente de realização. A vida tinha começado. Ou seja, capacidade de duplicação. Aí tem aqui, ó, atual 5 bilhões. Vamos lá, formação da Terra, primeiros ácidos nucleicos, 4 bilhões. Primeiras células, depois 3 bilhões, produção de oxigênio nas células, fotossíntese, 2 bilhões. Né? Respiração aeróbica, consumo de oxigênio das células, 1 bilhão, plantas, répteis, pássaros, meio bilhão, seres humanos na parte, né, da ponta, né, dessa ordem cronológica. Aí tem lá, né, da onde foi adaptado o grupo de pesquisa de educação química da USP. O avanço verdadeiramente criativo citado no texto deve ter ocorrido num período em bilhões de anos, compreendido aproximadamente entre. Então, o que é esse avanço verdadeiramente criativo? Essa diversidade toda. Ele deve ter ocorrido aonde em bilhões de anos? Se você analisar aqui, vamos voltar, ó, a partir do momento que surgem as primeiras células que têm capacidade de se duplicar, nós vamos passar a ter o quê? Variabilidade. Isso fica nesse período aqui, ó. Tá? Esse período aqui, entre 4 e 3, nós vamos ter por volta, né, aí de 4,5 a 3,5 bilhões de anos, tá? Que é a grande diversidade. Portanto, a nossa alternativa é a letra B. O gráfico abaixo representa a evolução da quantidade de oxigênio na atmosfera no curso dos tempos geológicos. O número 100 sugere a quantidade atual de oxigênio na atmosfera e os demais valores indicam diferentes porcentagens. Tá? Então aqui, ó, o 100 é o que tem atualmente. Tá? Então a atmosfera primitiva aqui, ó, 0. Depois a atmosfera semelhante ao planeta Marte, começou a fotossíntese. Aí você vai ver o aumento. De acordo com o gráfico, é correto afirmar que as primeiras formas de vida surgiram na ausência de oxigênio. Tá? Então aqui, a ausência de oxigênio. Atmosfera primitiva, aparecimento da vida. Beleza? Então seriam formas anaeróbicas. A atmosfera primitiva apresenta 1% de teor de oxigênio. Atmosfera primitiva. Né? A atmosfera primitiva tem oxigênio? Não. Após o início da fotossíntese, o teor de oxigênio na atmosfera manteve-se estável. Se você verificar que a fotossíntese, ó, oxigênio aumentou.
Desde o pré-cambriano, a atmosfera mantém os mesmos níveis de teor de O2. Gente, o pré-cambriano aqui, ó. O mesmo nível de O2? Não, ó. Observe só que ele vai aumentando. Na escala evolutiva da vida, quando surgiram os anfíbios, o teor de O2 atmosférico já se havia estabilizado. Então, os anfíbios, tá? Então, nós vamos analisar aqui, né? O surgimento deles, aqui no finalzinho, ó, nós vamos ter aqui uma estabilização ainda não existindo. Estabilizou só no final aqui no secundário, terciário e quaternário. Portanto, se nós analisarmos aqui, a letra A, as primeiras formas de vida surgiram na ausência de O2, a letra A que está correta. Ok? Se nós finalizamos a aula sobre a origem da vida, as hipóteses todas, né? Muitos detalhes hoje, mas uma breve recordação. Um grande abraço, bons estudos, eu acredito no seu potencial. Valeu!